Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. A presença hoje é de um capixaba que exerceu funções relevantes aqui, inclusive no pensamento e na concepção de um Espírito Santo do futuro, teve participação decisiva em algumas administrações, com feitos marcantes, se recolheu depois à iniciativa privada e hoje nos dá o privilégio da sua presença para rebobinarmos um pouco da sua brilhante trajetória. Eu me refiro a Almir Bressan Júnior, com quem a gente passa a conversar agora. Almir, dando a rebobinada rapidinho aqui, só porque é para a garotada que está chegando agora e não é velho igual a nós para saber de você. Você foi secretário de Meio Ambiente no governo Max Mauro. Você foi no governo... Foi quando a primeira secretaria. Foi criada a secretaria. Foi criada. Foi o primeiro secretário. Foi a materialização de uma consciência ambiental, né, através da perspectiva do setor público. Depois trabalhou com o governo Albuino Azeredo e parte do governo Zé Inácio. Sim. E atuou também na Prefeitura de Vitória e em outras áreas. Na área de desenvolvimento. E também com Paulo Artung na área de desenvolvimento também, junto com o Júlio Bueno. Mas Paulo Artung estadual, no governo estadual. Estadual. No governo estadual. Quer dizer que você tem uma relevante folha de serviços prestados aqui. Obrigado. A nós. Mas você a sua imagem é muito carimbada pela passagem na área ambiental. Sim. Né? E você parecia fazer a coisa com gosto. Como é que nasceu? Como é que surgiu esse clique, esse estalo seu para poder se conectar? Era uma mentalidade ainda na sua fase muito preliminar, ainda não tínhamos uma clara consciência ambiental. Isso foi há pouco tempo atrás, 50 anos, né? Uhum. Em 1970. Você é um dos filhos de Rusk, né? Sou. Você é um filho de... Na realidade, eu me encantei com Rusk na primeira palestra que eu assisti dele na UFS, no Centro de Arte da UFS, ele deu uma palestra, e me conectou muita coisa que eu tinha em mente, porque eu passava as férias de julho na fazenda da minha tia, e aquilo assim me encantava com as coisas que eu via, andava cavalo a pelo, tomava banho de rio, né? Fazia as coisas em contato com a natureza. E quando eu ouvi a palestra dele, aquilo me conectou a cadeia trófica, aquilo que eu via, né? E depois, uma outra palestra também que me conectou foi o almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, que fez o projeto Cabo Frio, né? E foi o criador da SUDEP, que também deu uma palestra aqui em Vitória. Aí pronto. Aí eu vi essa parte que depois, né, o surf e tal, as coisas que eu fazia. E então, eu comecei a me dedicar tecnicamente também, né? Não só diletantemente, não só prazerosamente. Exatamente. Então eu optei por fazer biologia, né? E com o viés da área ambiental. 50 anos depois, ou 51 anos depois daquela primeira palestra, você mudou muito em termos da sua percepção desse tema? Mudei, né? Bastante. Mudei bastante. Saudavelmente, né? Saudavelmente. Porque a gente vai amadurecendo, né? Vai vendo outras coisas. Porque, na realidade, a mentalidade ambiental, né? Ela foi também repassada pelos países do primeiro mundo, né? Inclusive, esse trabalho que eu comecei antes foi antes de 1982, que foi a primeira conferência em Estocolmo, né? Se falava desenvolvimento e meio ambiente, né? A conciliação. E aí surgiram, porque era a preocupação do mundo desenvolvido com a poluição, né? Então passava muita coisa para a gente aqui. Mas aqui nós tínhamos o viés de combate ao desmatamento, né? A retirada das florestas, né? A questão da água, da poluição. Você se lembra de um livro que fez sucesso na época chamado, acho que A Teoria de Gaia? Me lembro. Lembra? James Lovelock. Me lembro. Você sabe que aquele livro se entranhou tão profundamente na minha consciência que nunca mais saiu, porque depois eu vi um livro do Yuval Noah Harari falando de que países e estados no fundo, são convenções humanas. O que existe é a velha e boa planeta Terra, com seus rios, sua natureza, e as ações da intervenção humana, né? E o James Lovelock falava que a teoria de Gaia é que o planeta uma hora reagiria às tantas agressões sofridas.
O que eu sempre pensei é o seguinte, de fato você pode ter as demarcações, mas uma tsunami não para na fronteira, porque a fronteira é ali, né? Não. Nenhum vazamento de usina nuclear também para na fronteira. Não. Ou seja, na verdade... Nem o El Niño, nem uma massa de ar que vem do oceano que vai... Ou seja, estamos todos a bordo do mesmo barco. Sim. E não seria difícil, não era para ser difícil perceber isso, né? Não é fácil, porque as pessoas normalmente não conseguem ter a dimensão. Por exemplo, o que manda no clima do planeta é o oceano, né? Corresponde a 70% da superfície global, né? O oceano, ele mantém a regulação da temperatura, das massas de ar, né? Dos ventos, tudo provocado pelo aquecimento ou desaquecimento dos oceanos. A viscosidade da região do Peru, do Japão, isso, aquilo, outro, a ressurgência, tudo é com base nos oceanos. E isso é muito difícil de ser percebido. É impossível o ser humano, se ele não lê muita coisa, se ele não receber muita informação, ele ter a dimensão do que está acontecendo. Você tem uma referência interessante para pensar sobre isso, porque nós somos natureza, né? Nós não estamos apartados da natureza. Nós não estamos aqui e a árvore está ali. Está tudo imerso na mesma natureza, né? Aí você fala isso, me ocorre que 3/4 do planeta são cobertos pelos oceanos. E 3/4 do nosso corpo é água, né? Isso, é bem semelhante. Uma conexão muito evidente, né? Exatamente. Nós somos, circulamos aqui no nosso corpo aí mais de 70% de água, né? Agora, há momentos que, por exemplo, você flexionou, você passou a entender que a causa ambiental podia ser compatível com o desenvolvimento. Isso é verdade? É verdade? A causa ambiental é compatível com o ambiente, com o desenvolvimento econômico? Olha, eu acho o seguinte, desenvolvimento não existe sem qualidade de vida e qualidade ambiental. Se você fala em crescimento econômico, simplesmente, sim, aí você passa por cima de tudo, né? Aí você, nós estamos falando dos estupros, né? É um estupro da natureza, exatamente. Então, você vai ver muito isso, né? Então, as pessoas às vezes querem colocar um empreendimento num determinado local, como aquilo que eu te citei um pouquinho antes, né? Naquele período que estava havendo um apagão no Brasil, um amigo meu, um empresário daqui, conhecido daqui no Espírito Santo, foi levar um empresário americano que ia puxar pelo navio, né, uma usina termoelétrica aqui que ficaria para suprir os apagões, queria colocar aqui na Ilha da Fumaça. Eu falei que não, né? Quer dizer, antes mesmo de observar de receber o estudo de impacto ambiental. Eu falei, meu sentimento é esse, se você quiser ir pelos caminhos legais, entrar com um projeto, gastar uma grana em estudos de impacto ambiental, você pode fazer, mas de imediato, pelos dados que se tem de um empreendimento como esse, numa atmosfera que era conhecida como essa, né, já carregada de poluição das grandes empresas que hoje fazem parte da atmosfera até da Grande Vitória. Vou falar nisso, me ocorre o seguinte, nós temos três ativos econômicos aqui que são comumente citados nos manuais clássicos dos vilões ambientais: mineradora, aciaria e uma fábrica de celulose. Reparou? E te digo o seguinte, a Arcelor, a Vale e a Fibria hoje, né? Fibria. Agora já é Suzano, né? Suzano. Se instalariam hoje? Eu acho que talvez não com o processo. Talvez não nessa localização. Por exemplo, nessa escala também, né? As usinas de peletização, de repente, seriam um pouco mais dentro da linha férrea, né? Não precisaria ser no lugar mais nobre da cidade, né? Aqui, a empresa de celulose, também o tipo de ocupação, né? Eu participei do licenciamento da ampliação da Aracruz Celulose. Foi o maior projeto industrial
que houve, né, na época, né, mais de $1,5 bilhão de dólares. Né? Mas você hoje você é consultor, não é? Você atua como consultor na área ambiental? Eu sou consultor, né, tenho uma empresa de consultoria. Sim, você tem autoridade indiscutível. Hoje, um projeto desse viabilizaria nos locais onde eles estão? Olha, talvez com os dados que se tem hoje, a legislação que se tem, a consciência ambiental, né? Conformidades e tal, né? Talvez tivessem adequações, né, a serem feitas, né? Outros não, né, dentro dos locais. Eu diria que uma indústria de celulose, sim. Sim, entendeu? né? Bem, se a gente radicalizar demais, na verdade, nem o Convento da Penha seria construído lá, né? O Aterro do Flamengo, né? Tem vários projetos que foram feitos. Tem coisas que mudam, a moral e os costumes mudam com o tempo. Aí você está tocando em duas coisas que andam juntos hoje, né? Quer dizer, o excesso de normatização que se colocou na questão ambiental, se criou uma estrutura muito intrincada por licenciamento ambiental. Engessou-se, né? Engessou-se. Então, estudos caríssimos, né, com informações muito detalhadas. Olha, eu diria que naquela época, quando você vinha instalar uma indústria, por exemplo, a gente licenciou também as indústrias de álcools, açúcar e álcool, né? Hoje em dia, se você vai instalar uma usina de açúcar e álcool, vamos dizer, chega no órgão ambiental e fala assim, onde que você vai instalar? Tal lugar aqui. Hoje você tem imagem de satélite, você tem informações de volume de água, você tem uma série de coisas que você pode decidir na hora, praticamente. Lógico, você necessita de estudos para formalizar tudo isso, né, para envolver equipe técnica e dar um parecer contundente. Mas naquela época não se tinha nada disso, né? A gente tinha dificuldades de fazer análise, né? Você tinha que usar um mapa do Brasil, que era uma coisa de papel, né? Que pouca gente tinha acesso, né? E a tecnologia também hoje é outra. Você tem todas as informações. Sem dúvida. Né? A tomada de decisão deveria ser muito mais rápida, muito mais objetiva. Sem dúvida. Hoje os recursos à mão nem se comparam, né, cara? Você já precisou tomar decisões que conflitavam com sua própria convicção ecológica? Olha, eu tenho a vantagem seguinte, todos os governos que eu participei, eu nunca tive aquela faca no pescoço, né, para tomar uma decisão que fosse frontalmente contra os meus conceitos, né? Então, eu praticamente todas as ações que eu tive, né, na época, né, que eu fui secretário de meio ambiente, ou então que atuei em movimento ambiental antes, né? Eu nunca tive esse tipo de conflito. Eu tive situações difíceis, embaraçosas, né? Eu tive que embargar, por exemplo, uma atividade que era de uma pessoa, familiares próximos a mim, mas eu embarguei, porque era uma atividade que estava causando prejuízo ambiental. Duralex, Fedilex. Hoje a presença do consultor ambiental Almir Bressan, a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do consultor ambiental Almir Bressan Júnior. Almir, hoje, quais são os problemas ambientais do Espírito Santo hoje? Olha, eu diria que
é o problema das águas, né? A gestão dos recursos hídricos, porque nós temos uma agricultura que se desenvolveu bastante, que utiliza irrigação, né? Mas temos poucos reservatórios estratégicos para isso, temos um pouco trabalho de formação do agricultor, principalmente o pequeno e médio agricultor, né? Para a utilização dos recursos hídricos de forma sustentável, né? Aí a gente tem que usar essa palavra sustentável, porque começa a tirar do rio, seca, aí começa a tirar do solo, seca, aí depois furam, botam um diamante e seca. Daqui a pouco, onde que vem a água, né? A água que nós tomamos, que corre na natureza, vem do céu, vem nas massas de ar que vem do oceano, que precipita a maior parte no Espírito Santo, né? Toda a água, né? A água de nascente lá do alto do morro, ela foi precipitada um dia, né? Então, é um processo que deveria ser mais trabalhado, né? A gente teve aqui no Brasil até o modelo de gerenciamento ambiental de bacias hidrográficas copiado da França, né? Que Charles de Gaulle implantou na França na época que Paris faltou água praticamente, né? Entrou em racionamento. Então ele chamou todos os atores, né, da sociedade, a indústria, comércio, pescadores, prestadores de serviço, enfim, todos aqueles que utilizavam as empresas de saneamento, né, para sentar à mesa e falar o seguinte: olha, nós só temos esse recurso, nós temos que ter um plano de gestão. Esse plano de gestão, o governo vai apoiar coisas, mas cada um vai ter que contribuir, né? Foi o tal do usuário pagador, poluidor pagador, né? Esse modelo, inclusive eu trabalhei nessa proposta para aprovar a lei como presidente da ABEMA, né, Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, que implantou no Brasil em 1993. Né, Em que consiste esse modelo? É um modelo de tarifação, então? Apenas de tarifação ou tem outra visão, por exemplo? Não, plantio de nascentes? De colegiado. Sei, quer dizer, a gestão de atores, colegiado. Né? Só que os colegiados eles são difíceis de funcionar. Aqui no Brasil, pelo menos. Então, se dá a representatividade, chama o cara da indústria, chama isso, aquilo, outro. Mas aí o outro manda representante, o outro faz não sei o quê. A coisa é negligenciada, é tratada com uma certa negligência. Exatamente. Né? Então, quem decide mesmo acaba sendo um membro do Poder Executivo, né? E acaba virando isso só de uma vitrine. Mas você diria que hoje a grande agenda nossa seria a questão da água. Gestão da água. Essa é a maior agenda. A maior agenda. Porque nós temos 12 bacias hidrográficas, tem o Rio Doce, tem o Rio Itapemirim, tem o Rio Itaúnas, tem... no norte do Espírito Santo é mais restrito, né? Os rios são menores, são rios de planície, com pouca água, né? Me esclarece uma dúvida, que é absoluta ignorância mesmo. Olha bem, o sistema é fechado, não é? Há perda de água efetiva, porque a água evapora, desce para o oceano, né? O oceano evapora, sublima, decanta e desce para o planeta. Vai cair nas cabeceiras de morros, os morros são verdadeiras caixas d'água, né? Sim. Não, há uma perda de água nesse ciclo todo? Alguma perda em algum momento? Há perda, principalmente se o solo não tem cobertura vegetal, né? Porque você tem a evapotranspiração das árvores, da vegetação. Mas isso tudo não volta em termos de água? Não acaba voltando em termos de água? Quando fecha o ciclo, vai para as nuvens, condensa e desce? Não, porque você tem a umidade relativa do ar, né? Tem os microambientes, né? Sim. As microbacias. Então, é como uma cidade. Se tem uma cidade arborizada, a temperatura fica mais amena, né? E se você não tem cobertura florestal ou vegetal de algum tipo, né? Quer dizer, o sol ele entra causticante, né? Deteriorando, inclusive, a microbiologia do solo e tudo.
E também a capacidade de infiltração da água. Então, muita água que deixa de... que cai, ela não infiltra, ela escorre trazendo erosão, escorre assoreando os rios, escorre levando sedimentos, né, para tornar a água com menor qualidade. Então, isso é o equilíbrio, né? Então, precisa ser bem tratado. Cidade à beira de curso d'água, tantas cidades aqui do estado, né? Elas tendiam a nascer às beiras do curso d'água, né? A cidade antigamente. Então, devia ser feito um trabalho nisso, né? Para ir descomissionando essas áreas, né? Tirando e aos poucos, né? Com projetos aí, e não aumentando ainda mais a sua povoação. Você falou em arborização das cidades. Sim. Eu lembro que uma vez foi proposto a um prefeito de Vila Velha que ele entupisse Vila Velha de árvore e rasgasse Vila Velha de ciclovia, porque a mobilidade já estava comprometida há 20 anos atrás. Sim. E a bicicleta poderia ser identificada não como equipamento de lazer, mas como meio de transporte. Pelo menos para distâncias curtas de 5 km e tal. Isso foi entendido à época como romantismo. Hoje a gente está vivendo uma situação aí, essa questão da ciclovia, essa questão da arborização da cidade. Você acha que aquilo foi lobby com alguma segunda intenção ou o aquecimento está contratado mesmo e é uma questão de inércia do tempo que ele chega para se manifestar no planeta, o aquecimento global? Bem, o que acontece é o seguinte, as pessoas não acreditam que o que ela faz de errado vai comprometer o planeta. Não, esse sou eu. Você imagina o que eu represento para o planeta, para o oceano? Nada, ele pensa. Mas os bilhões de habitantes que vivem no nosso planeta acabam comprometendo, inclusive, o oceano. Então, é uma coisa assim... É como na política, né? O que é a minha opinião, o meu voto vai diferenciar alguma coisa? Mas é isso que faz o global. E eu vou te dizer outra coisa, eu faço 70 anos agora, né? Você tinha me perguntado, né? Quando eu nasci, o planeta tinha 2,5 bilhões de habitantes. Você sabe quanto tem hoje? 8,4, 8,5, mais ou menos. 400% a mais, em 70 anos. Eu sempre trabalhei com a métrica parecida. Em 1970 falava-se 90 milhões em ação. O Brasil tinha, em 1970, 90 milhões. Hoje, 240, 214. Mas ele cresceu 400%. E a estrutura humana que abriga as ruas, as casas, né, não cresce na mesma proporção. Exatamente. Então, aí você pensa, aí, nessa mesma proporção, você fala assim, os indígenas, né, que viviam, habitavam aqui, não se usa mais, os povos nativos, né, hoje, falar que habitavam a região nossa, eles não poluíam. Eles, por exemplo, se você vai numa floresta, você tem 10 habitantes, eles podem evacuar no rio, num córrego, tranquilamente, que aquilo vai ser absorvido, né, vai ser autodepurável, né? Agora, se você tem 1 milhão de habitantes, como tem a Grande Vitória, 1,5 milhão, não dá vazão. Entendeu? Não dá vazão. Então você tem que trabalhar para isso ser melhor, né? Mesmo, você falou uma coisa aí que talvez nós estamos subestimando qual é o grande poluidor mesmo. O grande poluidor é o ser humano, até quantitativamente. Você imagina um país que comportava 90 milhões, 50 anos depois, 210 milhões, transfere. O que está acontecendo com a nossa qualidade de vida aqui, com a questão da mobilidade urbana? Carro não é só para deslocar, né? Carro tem outras funções. Mas o que está acontecendo com a mobilidade? Nós temos uma frota no Espírito Santo de 2 milhões e 500 mil carros. A frota brasileira é mais ou menos 30 milhões. A frota nacional cresce 10% ao ano. A estrutura viária não cresce na mesma proporção. É inevitável que em algum momento a cidade vai travar, né? Bem, nós temos que evoluir, né, em termos de mobilidade, né? Essa questão da ciclovia, por exemplo, a gente vem trabalhar... Isso foi um projeto que a gente fez na Secretaria de Meio Ambiente na época, em 2000. Em 1999,
propondo a integração cicloviária da região metropolitana, né? Fizemos até estudo com a CETURB e tal, levantamentos que foram feitos dos trabalhadores que usavam. Eram bastante gente naquela época, hoje é muito mais, né? E agora a gente tem um novo fator que entrou aí na conversa, que são os veículos elétricos, né? As bikes elétricas, né? Que estão virando uma febre. Mas né? aí um aspecto importante, essa questão de culpar o revólver pelo crime. É preciso estar atento a isso. Eu defendo por quê? Acho que é uma solução sensacional para a micromobilidade. Agora, está precisando de vergonha dos gestores de normatizar, né? Que virou, os meninos estão tomando conta, invade ciclovia, invade contramão, invade tudo. Está faltando autoridade. Que aí você vai comprometer um equipamento que é interessante. O cara não pode ter um carro. Rapaz, todo mundo aqui na Grande Vitória vive no máximo a 10 quilômetros. Exatamente. Todo o seu mundo gravita em torno de 10 quilômetros de sua casa. Isso pode ser, não precisa de carro para resolver isso. Mas no organismo, daqui a pouco a bike vai ser vilanizada. Está sendo vilanizado, inclusive porque está sendo muito mal utilizado. Claro. Porque os novos condutores não estão tendo a formação necessária para se portarem. Né? Quer dizer, eles não têm nenhuma noção de norma de trânsito, né? De mão e contramão, de utilização de equipamentos de segurança, e nem, de repente, andar nas ciclovias de bicicletas comuns ou então aquelas assistidas, né? Que vão até 25 quilômetros. Essas outras bikes vão a 45, quase 60 quilômetros. Tem que estar no trânsito ocupando lugar equivalente a um veículo. Né? Exatamente. Subordinando-se a isso. Almir, eu quero agradecer. Só é uma discussão assim, importante, oportuna e tempestiva. Sim. Hoje nós contamos com a presença do consultor ambiental Almir Bressan Júnior. Sabe de tudo dessa matéria nos últimos 40 anos aqui no Espírito Santo. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer.